Muito bom dia, feliz domingo para nós, paz do Senhor, que a paz de Cristo esteja realmente na sua casa, no seu ambiente. E eu estou aqui para a gente conversar, trocar uma ideia, trocar pontos de vistas, entendimentos sobre a lição 10 da nossa revista. Mas vamos fazer uma revisão do momento até aqui? A revista deste semestre, nós estamos conversando sobre Efésios. Né? Paulo, o escritor de Efésios, ele traz um explorar, né, da riqueza da graça de Deus, da sua misericórdia, da sua glória. Então, ele escreve em Efésios o plano divino dele de salvação. E nessa lição 10, eu e você vamos aprender sobre a nova conduta que nós temos que ter, né, diante do mundo, porque nós somos novas criaturas, nós somos um novo homem a partir de Cristo. Então, aqui nós vamos trazer, né, todo esse entendimento dessa nova criatura que Paulo expõe. Nessa lição, qual que é a verdade aplicada nela? Então, nós partiremos do quê? Que nós somos pessoas que influenciamos os outros. Nós influenciamos tanto positivamente quanto negativamente. Então, nós temos que ter muita consciência disso, que eu e você, em algum momento, influenciamos pessoas. Vamos começar falando sobre o texto que parte, né? Aonde de Efésios que nós estamos falando. Então, nós vamos falar em Efésios 4. Então, até aqui, nós conversamos em Efésios 3. A partir dessa lição, nós vamos falar de Efésios 4. Então, em Efésios 4, 24, o que Paulo expõe para nós? E aí eu quero colocar aqui exatamente as palavras dele. E vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então, ele traz umas características para nós. Então, ele dá um norteamento. Paulo, ele é tão incrível na exposição dele que ele nos norteia, né? Incrível, claro, sobre a condução do Espírito Santo na sua vida. Então, ele nos norteia que nós somos criados para a justiça e para a santidade. Voltando aqui na lição. Quais são os objetivos que nós vamos aprender aqui hoje? São 3. Vem comigo. É a nova vida que Cristo deixa para conosco. O que nós não devemos praticar e os cuidados a partir dessa nova vida. Tudo isso nós vamos ver na lição de hoje. Vamos voltar ao texto aqui e ver o que esse texto nos orienta. Eu vou ler um pedacinho, esteja comigo. Se você quiser, acompanhe aí na sua leitura bíblica. Efésios 4, 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. E aqui na nossa lição, a nomenclatura tá pagãos. Tá certo? Então, é só uma questão de nomenclatura. Na verdade, na vaidade da sua mente. Então, primeiro aspecto, ele está falando que nós não devemos andar como pagãos, que está ali vivendo segundo o que pensa, segundo o que vive. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e neles fostes instruídos conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos, lembre dessa palavra, quanto ao procedimento anterior do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que separado de Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só, a partir desse texto nós vamos traçar todo o trabalho que a lição nos expõe. Então, Paulo, aqui, neste capítulo em específico, ele evidencia a nova vida gerada pelo Espírito Santo. E que vida é essa? É aquela que produz em nós novos comportamentos. Paulo descreve quem eram os pagãos, em algumas versões, gentios. Quais eram as características dessas pessoas, desses grupos que Paulo muitas vezes ali esteve de frente? Eram pessoas naturais, pessoas comuns, como eu e você, mas que viviam uma vida descompromissada e estavam aquém da verdade. Até no próprio texto coloca, né? Na vaidade da sua mente. O que isso quer dizer? É aquela mesma filosofia do que eu penso, eu existo. Então, a pessoa, ela mergulha em seus pensamentos e acha que toda sorte de pensamentos que estiver na sua mente vai jorrar a vida ali. É possível viver, né? Quem entende um pouquinho de filosofia vai entender que foi a filosofia norteada por Descartes, que norteou toda a filosofia depois seguinte. Então, só um parêntese aí. Então, os pagãos dessa época eram essas pessoas, muito inteligentes, muito estudados, muito instruídos a partir da vaidade, do entendimento deles mesmos. Então, a mudança que Paulo propõe para mim e para você não é um código, não é uma cartilha, em que muitos aí fora até pensam, né? E o pessoal se converte e fica aí, parecendo que está vivendo numa cartilha. Pelo contrário, nós não vivemos perante uma cartilha, nós vivemos diante daquilo que Cristo expõe. E o que Cristo expõe? Vamos voltar no texto? Efésios 4, 21. Se é que o ouvistes, é nele que fostes instruídos. Então, é por meio de Cristo, é por meio do seu Espírito Santo que ele nos instrui. O que faz, então, o distanciamento dessa nova conduta de Cristo? É duas características muito evidentes. E isso a gente evidencia até mesmo em algumas pessoas que se distanciam mesmo de Cristo. São duas características e gravem ela. É a cegueira e o endurecimento do coração. A cegueira, ela diz respeito a... Eu começo a ver a minha realidade de acordo com o que eu espero. O próprio da cegueira é a pessoa viver no seu próprio norte. Eu não preciso de ninguém falando o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu vou fazer. E isso, embutido a tudo isso, está um endurecimento do coração, uma certa implicância, né? Em tudo que confronta de alguma forma essa pessoa, ela fecha seu coração, ela não se abre, né? E isso fisicamente é perceptível, né? A fisionomia da pessoa muda. Então, esse endurecimento do coração. E Paulo faz uma constatação, né? O que penetra, né, num coração petrificado, né? Essa dureza do coração, o que vai penetrar, né? O que penetra na pedra? Pergunta para nós, o que penetra na pedra? Essa dureza, a pessoa fica dura, enrijecida, né? O que penetra na pedra é a umidade, né? A umidade. Não tem um ditado popular que a gente escuta por aí? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A umidade. Ou seja, o que é a umidade? A umidade é aquilo que é gostoso, que é satisfatório, que é próprio do Espírito Santo. A nova criatura que Paulo refere-se diz respeito à inspiração do Espírito Santo.
O Espírito Santo é a nossa inspiração para vivermos essa nova criatura. Uma nova criatura requer que alguns hábitos sejam retirados. Não dá para mim e para você vivermos uma vida onde hábitos não condizem com essa nova versão, né? Não existe muito por aí que a gente tem que viver a nossa nova versão, a melhor versão de nós mesmos, né? Um dizer por aí que a gente escuta. Esse viver uma nova versão requer de nós o abandono de alguns hábitos. E eu vou trazer um exemplo para mim e para você aqui, muito simples, né? Quando uma pessoa ela começa a emagrecer, né? Perder gordura, ganhar massa magra, ficar mais apresentável, o que acontece? Ela aprende a comer de maneira saudável. Não é que ela tem que tirar da frente dela todos os brigadeiros, todos os x-saladas, todas as frituras, todos os refrigerantes, tudo que faz com que ela ganhe peso. Não. Ela tem que aprender a comer mesmo tendo isso na frente dela. Não é isso? Porque senão ela vai viver numa bolha, né? Eu vou viver longe de frituras, doces, refrigerantes, onde eu for, eu não posso entrar em contato com isso, porque eu me desestruturo. Não. Os novos hábitos fazem com que eu conviva bem com uma mesa farta de brigadeiros, com uma mesa farta de pudim, com uma feijoada, com um churrasco gorduroso, com uma série de refrigerantes, frituras e assim por diante. Não é que tem que tirar isso de mim. Eu tenho que incorporar novos hábitos. Com um exemplo bem corriqueiro, né? Eu quero dizer para você, os novos hábitos nossos é mais ou menos assim. Não, agora eu tenho que perder todas as amizades que não me levam a Cristo. Agora eu tenho que estar em conversas que só falam de Cristo. Agora eu tenho que viver uma vida onde eu falo de Cristo o tempo todo. Não é isso, a partir da vida que eu tenho, eu demonstro Cristo. Eu não vou viver numa bolha, eu não vou viver numa cartilha. Eu vou viver a partir do que Cristo me instrui. E a partir disso, eu vou aprender esses novos hábitos. Então, Paulo convida a despojar desse velho homem, como aquela velha roupa, né? Quem não tem uma velha roupa aí no guarda-roupa? Inclusive, hoje é domingo, um bom dia, né? A gente olhar as nossas gavetas, os nossos armários, tirar aquela calça que não entra mais, ou que já está larga. Afinal de contas, nós já estamos em dezembro, né? Final do ano, é bom fazer um balanço, né? É uma boa ideia. Tive uma boa ideia aqui agora. Então, tira aquelas roupas do guarda-roupa, como uma alusão a que Paulo está falando para nós, que nós devemos nos despojar desse velho homem. É como tirar aquela velha roupa para dar lugar a um novo homem. Então, que nova roupagem? Vamos dar nomes para isso, para ficar mais fácil para nós. Que nova roupagem é essa que Paulo nos sugere? Tem duas características essa nova roupagem. É a roupagem da justiça e a roupagem da santidade. Priscila, o que é justiça? E aí eu procurei, da melhor forma possível, trazer um conceito de justiça aqui que ficasse claro para todo mundo, independente do nível de entendimento que eu tenho da palavra. Justiça é dar a cada um a parte que lhe cabe. Então, justiça é isso, eu vou dar para cada uma parte que lhe cabe. Quer ver um exemplo disso? É a mãe de vários filhos. Uma mãe que tem 2, que tem 3, que tem 4 filhos. Ela não vai dar o mesmo carinho para cada um. Ela não vai dar o mesmo carinho, melhor dizendo, para todos os filhos. É claro que não. Porque tem filho que é mais do abraço, tem filho que é mais do beijo, tem filho que é mais do desafio. Tem filho que é mais calado, é mais deixar ele de lado, né? Ele precisa de uma aprovação corriqueira. Tem filho que é do pegar na mão, do instruir. Assim é a nossa condução com as pessoas à nossa volta. Eu não vou dar de mim da mesma versão para todo mundo. É óbvio que não, eu vou dar cada um aquela parte que lhe cabe. A parte que eu acredito que, vendo a circunstância, o que a realidade me mostra, é o meu melhor de mim para cada um. E a outra vestimenta que Paulo nos sugere é a santidade. Ai, meu Deus, o que é santidade, hein? O que é esse negócio?
Que características são essas? A santidade, então, são pensamentos e ações que transcendem, passam, né? Vão adiante, não são rasteiras. Porque às vezes nós ficamos com algum comportamento aqui e a gente pensa, será que esse comportamento é um comportamento santo ou não? O comportamento santo é aquele que me remete à transcendência. O cuidar de alguém, o aliviar a dor do outro, o pensar numa solução diante de um problema, o entregar a Deus e saber que Ele vai cuidar daquela situação. Essa é a santidade. A santidade é ter uma condução de vida mais transcendente e menos rasteira, menos serpente, né? E mais elevada, com uma condução maior. E seguindo aqui, mesmo que eu e você praticamos o contrário, o homem foi criado para a justiça e para a santidade. Priscila, eu não consigo ainda andar em justiça, porque eu ainda faço uns negócios aí meio diferente, eu entrego algo que não deveria, eu recebo algo que é impróprio, eu tenho pensamentos muito difíceis, meus pensamentos não são nada transcendentes, meus pensamentos são difíceis e até mesmo muito secretos. Tudo bem, eu entendo. Mas saiba que você não foi criado para isso. Nós fomos criados para essa nova vestimenta, da santidade e da justiça. E o que nutre, então, né, esse novo homem? Né? De que forma eu vou sempre... Que fonte é essa que eu tenho que ter para a condução desse novo homem? É a palavra e a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai me conduzir a essa nutrição, a esse entendimento do que esse novo homem precisa ser. Seguindo aqui na lição, novo homem e nova forma de viver. O que nós precisamos abandonar, então? Quando nós não usamos algo, nós jogamos fora, não é mesmo? Quando aquilo já não faz parte, eu faço uma doação, eu jogo fora, eu reutilizo de um outro modo. Ou seja, aquele formato daquilo que estava presente comigo há algum tempo já não se faz presente daquele mesmo jeito. Então, o que nós precisamos abandonar para isso, que esse novo homem, né, seja construído em mim e em você? Primeiro, que é abandonar a mentira. Abandonar a vida mentirosa. E eu sei que é muito difícil para muitas pessoas. Inclusive, tem doenças mentais relacionadas à mentira, se você não sabe disso. Tem doenças específicas que diz respeito à mentira, que diz respeito, inclusive, na crença do próprio sujeito na mentira que ele vive e prega, fala. Então, nós precisamos abandonar essa vida mentirosa, essa vida onde é desonesta, é falsa. Como a palavra no grego que diz, mentira no grego, melhor dizendo, é pseudo. Então, é aquilo que não é, né? Aquilo que não é. É a falsificação de uma vida proferida. Ou eu contar uma mentira para vocês, eu contar para vocês que eu tô com uma blusa azul com vermelho, né? Eu tô falando isso para vocês. E vocês estão vendo o contrário, obviamente. E tem aquela mentira que ela é a vivida. E essa é a mentira que é a enraizada, que é difícil. Porque o que é a mentira vivida? É a mentira que eu acredito que aquela vida é a minha. Né? Eu estou morando numa casa X, com a condição X, mas na minha cabeça, essa não é a minha condição. Eu tenho uma condição muito superior. Eu vou viver como eu acredito que eu tenho que viver. Isso é uma mentira. Eu estou vivendo numa casa, não, mas a minha casa, ela vai ser diferente. E aí começa a se comportar de forma diferente nessa casa, porque essa não é a minha casa. A casa que eu acredito, que eu vivo. Entende? Até mesmo isso em relação às amizades, né? Em relação à condução da sua vida com as outras pessoas. É sempre com o ar daquilo que não é.
Pode ser que as pessoas acreditem mesmo nisso que você está contando, nisso que você demonstra, mas tem o Espírito Santo que, não, ele não valida isso. E isso é mentira. E o que acontece? Cristo é a verdade. E por isso que nós devemos abordar essa característica como uma espinha dorsal, como um centro para nós. Né? A mentira, ela não condiz com a vida que nós fomos chamados. Repense isso se porventura isso tocou em você em algum lugar. Segunda característica que nós devemos abandonar para que esse novo homem cresça em nós: a ira. Mas esse é difícil. É difícil, não é? Eu sei que é. Mas deixa eu desmistificar algo para você. Existe uma ira permitida, sabe? Existe aquela ira em que ela é justa. Eu tenho que avaliar a partir da minha moral, ou seja, de tudo que eu internalizei ao longo da vida, e de todo o meu conhecimento espiritual, de toda a minha intimidade com Cristo. Eu vou avaliar e aquela reação minha, ela condiz. É necessário a ira naquele momento. A exaltação ali naquele momento. Existe essa ira permitida. Qual que é o ponto central aqui em relação à ira? Para mim e para você. É que nós não deixarmos que a ira nos domine. O que significa isso em tese, na prática, no dia a dia? É que eu não faça os meus passos, os meus comportamentos a partir da ira. Eu tô com raiva, tô com ira, tô nervosa com a minha colega de trabalho. Então eu chego no meu trabalho com a cara amarrada, eu chego no meu trabalho batendo as portas, eu chego no meu trabalho pisando alto, porque eu estou, melhor dizendo, comportando a partir da ira que eu tô com uma pessoa específica. Todo o grande campo de vivência do meu trabalho tem nada a ver com isso, mas eu me comporto a partir da ira que eu tenho com a colega de trabalho. Esse é o comportamento que Paulo nos alerta em relação à ira. Somos pessoas de carne, de osso, de sentimentos, de emoções, de cultura, de genética. É claro que nós não estamos imunes, não tem um guarda-chuva que nos protege desses acontecimentos, óbvio. O que não pode acontecer é que isso me dominar. Eu tenho essa ira, eu tenho essa situação aqui, mas a partir disso eu melhoro, eu busco abandonar e viver uma vida a partir de então. Também não ficar, abrindo baús aí, quando lá, em 1900, não, para com isso. É da agora para frente. E terceiro aspecto não devemos dar lugar ao diabo. Primeiro aspecto que eu quero dizer aqui a partir disso, a característica do diabo. Ele tem duas características que a lição nos evidencia, que é a persistência, a perseverança, melhor dizendo, perseverante e incansável. Então, o diabo é perseverante e incansável. Quais, então, características que eu e você nós temos que ter para que eu e você não deixemos que o diabo nos ataque? É nós sermos constantes, vigilantes e permanecer firmes. Resisti-lo. Resistência. Tá bom. Como fazer então, Priscila? Você me deu um caminho, mas como fazer isso? Perseverar na oração. Se você voltar aí no YouTube, volta o vídeo depois da nossa lição, na lição 7, é exposto a importância ali da oração. Então, se você está com dificuldades na oração, nessa conversa sincera com Deus, volte aí e encontre algumas respostas nesse sentido. Então, a perseverança na oração e o fortalecimento diante dos ataques. É isso que nós precisamos ser, fortalecidos por meio da oração, por meio da busca incessante do próprio Cristo. Eu gosto muito de uma frase, eu coloquei ela aqui para mim expor para vocês, que
como a oração, né, é esse elemento importante para nos mantermos vigilantes, constantes e resistir aos ataques do mal, nós temos que lembrar uma coisa. Ao amanhecer do dia, de manhã, né, estamos numa manhã de domingo, de manhã, lembrarmos de algo, que vou contar a frase para vocês, entre aspas, o dia só começa quando eu reconheço que não fui eu quem criei o dia. Essa é uma frase muito impactante, ela impacta muito a mim. Eu lembro dessa frase com muita constância durante os dias. O dia começa, não é porque eu quis que o dia amanhecesse, não é porque eu acordei, porque eu abri meu olho e meu dia começa, não. O dia começa porque eu reconheço que esse dia veio muito antes do meu querer. Ele foi criado muito antes do que porque eu quis. E isso já demonstra a dimensão grandiosa que nós somos inseridos. Para finalizar, eu vou contar para vocês os cuidados com a nova vida. Né? Nós temos uma nova vida aí. Quais cuidados que eu e você devemos ter? Número 1, não entristecer o Espírito Santo. Como é isso? Como que isso acontece? Tudo que existe de bom em nossas vidas, na minha e na sua, é fruto do Espírito Santo. E a gente tem que acreditar nisso piamente. Nós somos seres caídos. Então, o que tem de bom aqui, com certeza não foi porque eu quis, eu fui atrás, eu reconheci. Não, é porque Deus nos presenteou, por meio do Espírito Santo, toda essa bondade. É Ele que transmite vida e também sustenta. Ele é o autor de toda virtude cristã. Portanto, todos os pensamentos enganosos, vingança, ganância, sujeira, mentira, tudo isso entristece o Espírito Santo. Isso é impróprio para o novo homem. Entristece aquele que derrama sobre nós a vida. A conversão real, né, minha e sua, diz respeito a mudanças visíveis de comportamentos. Então, amargura, ira, gritaria, blasfêmia, cólera, malícia, são comportamentos que não condiz, não bate, né? Como aquele exemplo que eu falei da mesa de doces e a pessoa com reeducação alimentar. Como que a pessoa com reeducação alimentar, diante de uma mesa, ela começa a atacar todos os doces, todas as frituras? Você vai olhar para aquilo e, primeiramente, vai questionar, né? A pessoa diz que fez reeducação alimentar, mas eu estou vendo ela atacando ali a mesa. É isso que diz respeito a nós. Eu e você. Os comportamentos nossos mas não está condizendo. Não está batendo o comportamento dessa pessoa com o que a vida dela, a nova vida dela indica. Então, as mudanças esperadas são tanto na forma de agir, quanto na forma de falar. E o Espírito Santo, ele tem frutos. E aqui eu queria até expor alguns frutos para nós, como lembrança, como forma de nos lembrar o que o Espírito Santo espera de nós. Quando espera, não é aquela régua lá em cima que eu tenho como um peso, meu Deus, eu tenho que ir atrás disso. Pelo contrário, o Espírito Santo é aquele ser, como eu disse, úmido no sentido do acolhimento. Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que esses frutos aqui não é uma imposição, mas uma busca constante deles, que é o amor, que é o gozo, a alegria, a paz, a longanimidade, que diz respeito à disposição, ao ânimo, né? A benignidade, que diz respeito a tudo que é características boas, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Tudo isso aqui você encontra em Gálatas 5:22. São os frutos do Espírito Santo. O que significa, então, a questão do benigno?
né? O que é o benigno? Como ser, então, benigno, bom uns com os outros? Vou trazer uma palavra muito usada ultimamente, né, que é o empático, né? Tem muita gente que fala da empatia, que devemos ter empatia uns com os outros. A raiz disso é aqui, ó, a benignidade. O que é a benignidade? É aquele afeto profundo, maduro que eu tenho com o outro. É eu entendendo que o outro passa por lutas, passa por pesares, por problemas, e eu me compadeço, eu tenho esse olhar para com o outro. Então, o olhar da benignidade, o olhar do empático é aquele olhar para fora. É como quem diz, a flecha do amor é para fora. É para aquele que sofre, para aquele que tem dor. Quem é que conhece, né, aquele cristão realmente preocupado em gestos gentis? Né? Um gesto acolhedor, um gesto com afeto. Isso é lindo demais, porque mostra bem essa característica, esse traço da benignidade. Esse é um traço muito próprio de quem entendeu o que é perdão. Porque eu não faço para o outro porque eu espero que ele me reconheça. Eu faço para o outro porque eu sei que é isso que é esperado de mim, que eu seja bom. Eu faço, mas a pessoa nunca mais vai perceber. Não é, o ponto não é esse. O ponto é, eu faço porque eu sou... É bom. Jorra de mim algo bom. Por isso que eu me preocupo com o outro. Por isso que eu faço pelo outro. Por isso que eu me derramo em relação à dor do outro. Eu entendo o pesar do outro. Quem é gerado pelo Espírito Santo tem as mesmas qualidades deles. Que é essas que eu acabei de dizer em Gálatas. Deus, por meio de Paulo, traça as leis das relações pessoais. É tão incrível, né, que... Vamos pensar assim, a humanidade sem esses apontamentos de Paulo. Como é que seria, hein? No dia que eu estava estudando esse aqui, eu pus a pensar, eu falei assim, como que Deus, ele é generoso, legitimamente generoso conosco. Porque ele deixou, né, um apanhado de apontamentos em relação às relações pessoais. Porque ele sabia que nós somos seres difíceis. Né? Então, ele fez alguns apontamentos para nos direcionar em relação a como estar com o outro, como tratar o outro, como ser com o outro. Porque é difícil mesmo. Paulo, então, ele faz essa descrição para nós, né, de como estar nas relações pessoais, a partir desse novo homem. Caminhando, então, para o final, a conclusão de toda essa lição, que eu achei ela incrível, de verdade, gostei muito, estudei ela e li ela com muito prazer. Nosso discurso, o meu e o seu, a nossa fala, a minha conversa, ela nada vale se eu tiver um comportamento avesso. Né? Eu posso ter falas aqui encantadoras, lindíssimas, mas se você olhar para mim e ver um comportamento diferente, uma condução esquisita, uma inclinação ao mal. A nova vida, ela requer de nós novos comportamentos e novas atitudes em nós. Muito obrigada a quem esteve aqui, mas antes de encerrar, eu quero fazer um quiz com você. O que é quiz, gente? Para quem não conhece, quiz são algumas perguntinhas que eu preparei, eu mesmo preparei. Eu fiz as perguntas, eu fiz as alternativas e a gente vai responder juntos. Vai ter ganhador? Claro que vai. Então, você que ganhar, o que você vai fazer, você ganhador? Não é que você vai ganhar passivamente, não tem brinde aqui. Você vai fazer um ato de caridade nesse final de ano. Ajude quem precisa, né? Alguém da sua cidade, eu não sei de onde você está vendo, né? Algum vizinho, alguém que está precisando de uma roupa, de um sapato, de um alimento. Vamos fazer esse quiz. Quem acertar, coloque nos comentários, né? O que você fez, né? Quais as questões que vocês acertaram. E quem acertar mais, quem acertar bastante, como uma coroação, faça aí alguma ajuda neste final de ano que lembra muito o nascimento daquele que veio para mudar as nossas vidas. Então, vou pegar aqui o quiz e nós vamos começar.
Vamos ao quiz, então, da nossa aula de hoje. Vamos lá. Vamos ver quem esteve comigo ao longo desses minutos. Quem eram os pagãos que Paulo descreve? Letra A. Os que viviam a verdade. B. Os que viviam compromissados. E C. Os que estavam longe da verdade. A, B ou C? Vou dar a resposta. Resposta certa é letra C. O que estavam longe da verdade. Vamos seguindo. Número 2. O que distancia a nossa conduta da conduta de Cristo? Ó, letra A, coração de pedra. B, esperteza. C, imaturidade. D, preguiça. Pensa aí. Falamos muito isso na lição hoje. Vou apresentar a resposta. Tchan, 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 tchan. A resposta é a alternativa A, coração de pedra. É como Paulo mesmo expôs. Terceira pergunta. O que é vestir do novo homem? O que é esse vestir do novo homem? Letra A, andar em retidão. Letra B, ser justo e santo. Letra C, viver feliz. Letra D, ser grato. E aí? A, B, C ou D? Tchan, 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 tchan. A resposta certa é... Falamos muito sobre essas duas características do vestir deste novo homem, que é ser justo e ser santo. Parabéns se você acertou. Vamos lá, mais uma perguntinha. Por que abandonar a mentira? Para que a gente deve abandonar a mentira? Letra A, não condiz com aquilo que fomos criados. B, para as pessoas gostarem de mim. Letra C, querer a aprovação de todos. Letra D, para mostrar a minha inteligência. Para que abandonar a mentira? Resposta certa. Letra A, não condiz com aquilo que fomos criados. Parabéns se você acertou. E mais uma perguntinha. As mudanças esperadas no novo homem são: letra A, na condução com os irmãos. Letra B, na forma de pensamento. Na forma de falar e agir. Ou D, na forma de acolher. Quais são as mudanças esperadas nesse novo homem? Resposta certa é letra C, na forma de falar e de agir. Essas são as mudanças esperadas por nós. E por fim, para encerrar o nosso quiz, vai comentando aí, hein? Deixa seu comentário das suas respostas, dos seus acertos. O que aprendeu sobre ser benigno? Lembrando que benigno é muito do que é ser empático, no linguajar, no vocabulário de hoje em dia, né? Letra A, tem boas intenções. Letra B, bondoso, útil e amoroso. Letra C, esperar que o bem vença. E letra D, viver bem. O que é o ser uma pessoa benigna, empática? A, B, C ou D? Vou apresentar para vocês. A resposta certa é a B. Ser uma pessoa bondosa, útil e amoroso. E é isso aí. Eu encerro por aqui nossa lição 10. Essa nova conduta desse novo homem. Espero muito que essa lição tenha ajudado você do tanto que ela me ajudou. Meu muito obrigada e um excelente domingo para nós. Fica com Deus.